Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu irei comentar a lição de número 3, que tem como tema Deus é triuno. Vamos para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo diz: Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e versículo 19. A verdade prática diz: Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Vamos para os objetivos da nossa lição. Objetivos da lição. Primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. A nossa introdução diz: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, vamos estudar sobre a doutrina da Trindade. É uma doutrina muito importante. Nós temos muita base bíblica para defender essa doutrina, mas reconhecemos que é um pouco difícil de explicar ela em sua essência, até mesmo porque nós somos seres humanos bem limitados. Mas veremos dentro dessa lição vários versículos, textos que provam a existência da Trindade. Você não vai encontrar a palavra Trindade dentro da Bíblia. Da mesma forma que você também não vai encontrar a palavra livre-arbítrio. Mas nós sabemos que existe o livre-arbítrio. Deus ele deu ao homem o livre-arbítrio. Por isso que Adão e Eva, eles pecaram, eles caíram lá no Jardim do Éden, porque eles utilizaram o seu livre-arbítrio. E embora nós não encontremos essa palavra Trindade dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Trindade tem um significado de três, ou quando nós vemos aqui Deus é triuno, ou seja, não é que são três deuses, como veremos no decorrer da lição, mas um único e verdadeiro Deus, mas que existe em três pessoas distintas. E é isso que vamos analisar. No começo da igreja, não tinha a necessidade deles estarem toda hora batendo na tecla acerca da Trindade. Só que, a partir do final do primeiro século e comecinho do segundo século, foram surgindo as heresias, os falsos ensinamentos. Então, foi necessário eles reforçarem o ensinamento dessa doutrina da Trindade de uma forma mais específica, para que a igreja não fosse enganada pelos falsos mestres que iam surgindo. Então vamos para o primeiro tópico, que diz: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, como por exemplo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o capítulo 6 e o versículo 4, nós vemos que o próprio Jesus ele está fazendo esta afirmação quando ele está falando sobre os dois principais mandamentos. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus ele está afirmando, está deixando claro que só existe um único e verdadeiro Deus. Então, o Deus da Trindade que nós defendemos é o mesmo Deus que os judeus eles acreditam. A diferença é que os judeus eles não enxergam essa doutrina da Trindade como sendo uma doutrina verdadeira. Por quê? Porque eles se apegam muito a este capítulo 6 e versículo 4 de Deuteronômio, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único
Deus, é o único Senhor. Então, quando eles leem esse texto aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus, então eles não abrem margem para aceitar Jesus como Deus, o Espírito Santo como Deus. Por quê? Porque eles acreditam que aqui não há nesse texto uma pluralidade, mas que é uma palavra singular, que o significado dessa palavra único é exclusivo e não em plural, aonde pode entrar uma unidade. E eu vou compartilhar com vocês aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que eu acabei de ler, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, aqui a palavra que está sendo usada para único é errade. Essa palavra errade, ela é usada para descrever Deus como um ou único. No contexto errade, transmite, olha só, preste bastante atenção nisso aqui, que é muito importante você levar para a sua classe as diferenças. Por quê? Essa palavra errade transmite a ideia de unidade e singularidade, mas não necessariamente de uma unidade indivisível. Essa palavra pode ser usada para descrever algo composto ou unido. Então perceba aqui, o fato da palavra errade significar único, único Deus, único Senhor, aqui o significado dela abre margens para uma unidade, para uma pluralidade. É aonde entra as três pessoas da Trindade. Por quê? Porque não é uma palavra que você só pode interpretar ela no singular e não tem mais margem para uma pluralidade. Não. Essa palavra é diferente de outra palavra que nós encontramos, por exemplo. Nós vamos encontrar em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, quando Deus vai dar ordem a Abraão, diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas a palavra que está sendo empregada nesse texto é Yeradi. Yeradi. Então perceba aqui, Errade, ela pode ser usada como uma palavra composta, onde há espaço para nós vermos o que? A Trindade. As três pessoas, mais um único Deus. Já que em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Yeradi, olha só, Yeradi significa único ou singular. É uma exclusividade numérica e emocional, indicando algo incomparável. Diferentemente de Errade, Yeradi não sugere pluralidade ou composição. Ou seja, se em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, tivesse sido usada a palavra Yeradi, então não tinha margem para nós defendermos que ali está se referindo também à Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, porque seria uma palavra no singular e que não tinha nenhuma condição de ser considerada uma palavra composta. Então essa é a diferença de Errade para Erradi. Errade, ela é composta, pode ser usado como uma pluralidade, para você ver ali, quando diz o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, ali está se referindo a um único Deus, mas ali está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas já nesse contexto aqui de Isaac, quando ele diz o seu único filho, é algo exclusivo. Então ele utiliza a palavra Yeradi. Eu vou deixar na descrição esse texto com as palavras e para você poder levar para a sua classe. Então, Yeradi, único, singular e exclusivo, usada para destacar Isaac como filho precioso e único de Abraão. Já Errade, unidade, união, pode ser composta. Então, é o significado dela, usada para enfatizar a unidade de Deus como único, e aí na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Distinção entre uma palavra e outra. Distinção entre Yeradi e Errade é crucial para a doutrina cristã da Trindade. Yeradi
refere-se à exclusividade singular, como Isaac sendo o único filho da promessa, apontando para Cristo como o único filho de Deus. Errade é usado para descrever Deus como unidade composta, permitindo a compreensão de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo dentro da sua unicidade, ou seja, sem se tornar três deuses, porque não são três deuses, apenas um Deus, mas em três pessoas. Então é uma unidade composta. Assim, enquanto Erradi enfatiza a singularidade, Erradi permite espaço para uma unidade que comporta distinções dentro dela. E essas distinções são Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas uma distinta da outra. Veremos aqui no decorrer da lição que o Pai, ele não é o Filho. O Filho não é o Pai. E o Espírito Santo também não é o Filho e nem é o Pai. Cada uma das pessoas assume a sua personalidade. O Pai, ele é diferente do Filho. E o Filho é diferente do Espírito Santo. Porém, são três pessoas distintas, só que, em essência, um único Deus. Segundo subtópico diz, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Então aqui, nessas duas passagens, nós estamos vendo a palavra nós, Deus falando, dizendo nós. E o que nós cristãos entendemos é que quando Deus ele está aqui se referindo, façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós entendemos que é um diálogo entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma que ele diz, agora o homem é como um de nós, está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só que no judaísmo, os judeus eles não vão ver desta forma. Aqui, eles enxergam isso como Deus ele falando consigo mesmo, ou Deus falando com o seu exército angelical. Eles não veem isso aqui como Deus se comunicando com a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, mas eles enxergam isso aqui como o único Deus falando com a sua majestade e com o seu exército angelical, e não como Deus falando com o Filho e com o Espírito Santo. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7. O mesmo significado. Aqui nós entendemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade, eles dialogando acerca daquilo que estava prestes para ser realizado. Nesse caso, na Torre de Babel, na confusão, confundir as línguas para que fosse finalizada aquela rebelião do homem e eles se espalhassem por toda a terra, multiplicassem e enchessem a terra. E não para por aí, em Isaías 63, versículo 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo da sua face. Nós também enxergamos lá no livro do profeta Isaías, no próprio capítulo 6, Isaías capítulo 6, o versículo 8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez aqui está Deus, ele falando e ele incluindo a palavra nós. Nós é plural. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós entendemos aqui, dentro desse texto, que está se referindo às três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, os judeus, eles não vão entender dessa forma. Eles vão interpretar que aí está se referindo Deus na sua majestade ou aos seus exércitos de anjos. Mas nós entendemos que aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma unidade dentro de um diálogo acerca de algo que deveria ser feito. Então, mais um texto para você levar para a sua classe.
Aqui o terceiro subtópico fala, revelada no Novo Testamento. O detalhe é que, embora aqui no Antigo Testamento não vai estar tão claro da forma como nós veremos no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele começa a trazer luz àquilo que estava, digamos que meio apagado. Aquilo que era implícito agora vai se tornar explícito, mais aberto, mais abrangente, de uma forma mais clara, para que o povo ele não tivesse dúvida acerca dessa doutrina. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Não se trata de três deuses, mas de um único Deus em três pessoas, uma diferente da outra. Como eu já expliquei, o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai e nem é o Filho. São três pessoas diferentes. A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28:19, na distribuição dos dons espirituais, que é o mesmo Espírito que distribui os dons e opera em todos da mesma forma, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, lá em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, ele vai mostrar que há um só Senhor, vai mostrar que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Então, há um só Deus, mas são três pessoas distintas. Na bênção apostólica, na unidade da igreja, na obra da salvação, 1 Pedro 1:2, e além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, como por exemplo em Filipenses capítulo 3, o versículo 3, também, que vai falar lá, falando sobre a circuncisão, vai dizer o seguinte: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Agora, eu quero deixar alguns versículos para você levar para a sua classe, para embasar ainda mais essa doutrina, que está lá em primeira carta de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, o versículo de número 7 vai dizer: porque três são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a Palavra, que é o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Aí ele conclui dizendo: estes três são um. Então, esse aqui é um dos versículos que mais deixa claro a doutrina da Trindade, quando ele diz que três são os que testificam no céu. Poderia dizer o seguinte: são três pessoas que testificam no céu: o Pai, a pessoa do Pai, a Palavra, a pessoa do Filho, e o Espírito Santo. São três pessoas. Aí ele diz: e esses três são um, apenas um único Deus. Mas aqui ele está se referindo claramente à doutrina da Trindade: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um. E lá no batismo de Jesus, quando Jesus acabou de se batizar, nós vemos ali o relato bíblico dizendo que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E nós também vemos lá escrito que veio uma voz dos altos céus dizendo: este é meu filho amado. Então nós estamos vendo nesse texto do batismo de Jesus o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Não tem como nós pegarmos textos como esse e afirmarmos que
o Filho é o Pai, ou que o Pai é o Filho ou o Espírito Santo, ou que só existe uma única pessoa e que se manifesta de várias formas, porque isso é uma heresia, esse é um falso ensinamento. Então aqui no segundo tópico fala sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. Por quê? Porque essa doutrina ela vai negar as três pessoas da Trindade. Elas não creem da forma como nós cremos e que está de acordo com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. O primeiro subtópico diz o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a seu Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. O nosso cremos vai dizer o seguinte: eu estou aqui com esse livro, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Então eles são diferentes apenas em função, manifestação e aspecto. Porém, ambos possuem a mesma autoridade, os mesmos atributos. Exemplo: onipotência, onipresença e onisciência. Ambos são Deus. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo não é maior que o Filho nem que o Pai. Todos eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos. Por quê? Porque é um único Deus. A diferença são três pessoas, ou seja, eles são diferentes em função, manifestação e aspecto. Portanto, o versículo de Mateus 28:19 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós, há um só Deus, 1 Coríntios 8:6, mas Deus é um, Gálatas 3:20, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, Efésios 4:6. Então, tudo isso nós já vimos aqui, que nós temos base nas Escrituras e que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Não se trata de uma doutrina, uma falsa doutrina, um falso ensinamento, porque nós temos base bíblica. Os apóstolos, eles deixaram isso registrado de uma forma explícita para nós entendermos com facilidade. Explicar o funcionamento é complicado, mas entendermos que existe as três pessoas
e que as três pessoas nós encontramos na Bíblia sendo chamada de Deus, o Filho é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus e o Pai é chamado de Deus. A verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outro. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10,30, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal, em João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, o que você precisa entender e levar para a sua classe é que existe essa distinção e que ela não pode ser confundida. O Pai, ele não é o Filho. O Filho, ele não assume a identidade do Pai. Ele assume a sua própria identidade. Da mesma forma que o Espírito Santo não assume a identidade do Filho. Ele tem a sua própria identidade. Essa união composta, como nós já vimos, é semelhante a de um casamento. E tanto lá em Gênesis traz essa afirmação, como ela é confirmada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Dois numa carne, ou seja, aqui fala de uma unidade. É uma das formas mais fáceis de você compreender. São duas pessoas diferentes, mas que é considerado como uma única pessoa, estando em uma única carne. Existem algumas dinâmicas que podem serem usadas na sua classe para trazer mais clareza. Só que, por mais que nós tentemos ilustrar através de dinâmica, é complicado você encontrar uma dinâmica perfeita para ilustrar essa união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas trazem, por exemplo, deixa eu ver aqui, acho que vai dar para ver. Trazem, por exemplo, o desenho de um triângulo, como vocês podem ver, onde nós estamos vendo aqui apenas um triângulo, mas ele tem três partes. Então é como se uma parte fosse Deus, ou seja, o Pai. Uma parte é o Pai, outra parte Filho e a outra parte o Espírito Santo. Então são três partes, mas que formam uma única peça, que é o triângulo. Outras pessoas também dão a ilustração de um ovo, onde tem a sua parte de fora, que é a casca. Isso aqui é apenas ilustrações simples para você, se você quiser levar para a sua classe. Claro que Deus está muito além desses exemplos aqui, mas é uma forma de você apresentar para trazer mais clareza para a sua classe. A casca poderia ser o Pai. Dentro nós temos o que? Nós temos a gema e também tem uma parte que é a clara, né? Então, a clara poderia ser o Filho e a gema
o Espírito Santo. Tem mais outro exemplo que é o quê? Quando você pega a água, digamos que aqui é a água no seu estado líquido, nós temos a água no seu estado sólido, que é o gelo, e nós temos a água no seu estado gasoso. Mas nós podemos ver que quando nós estamos falando da água, do gelo e do seu estado gasoso, aqui nós podemos ver 3 fases, mas aqui nós vemos o que? O H2O. Então, isso aqui é um outro exemplo. Não deixa de ser água, mas ela tem essas 3 formas de apresentação. Nós podíamos considerar aqui uma forma como o Pai, uma forma como o Filho, uma forma como o Espírito Santo. Aqui são apenas simples exemplos que você pode ilustrar. O triângulo, o ovo. Alguns dão o exemplo também da maçã. Tem a casca, tem a polpa e tem a semente. Que são mais quando você vai dizer assim, me deu uma maçã. A maçã é o todo. Mas se você parte a maçã em 3 partes, continua sendo uma maçã. Entendeu? Então, da mesma forma aqui a maçã tem a casca, tem a polpa e tem as suas sementezinhas. Então, esses são simples exemplos, mas que é uma forma de você levar para a sua classe e mostrar mais ou menos para a pessoa ter uma noção de como é que funciona essa unidade em 3 pessoas distintas. Nós vimos aqui o exemplo do casal, que embora sejam 2, é uma só carne, e esses outros exemplos para facilitar um pouco a compreensão dos seus alunos. Então, eu finalizo dizendo que a doutrina da Trindade ela é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que tem respaldo, e não iremos nos aprofundar muito em mostrar que as diferenças, porque nós vamos estudar isso nas próximas lições. Como, por exemplo, aqui nessa lição, o objetivo é apenas mostrar a doutrina da Trindade como sendo uma doutrina bíblica, que não é uma doutrina politeísta, onde nós adoramos ou acreditamos na existência de 3 deuses diferentes. Não, é um único Deus, mas em 3 pessoas. E o objetivo aqui nessa lição não é provar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, não. Aqui foi apenas uma introdução, mas na próxima lição nós vamos estudar a pessoa de Jesus como Deus, que é Jesus é Deus, e aí nós vamos entender mais sobre as diferenças entre cada uma das 3 pessoas da Trindade, porque o foco dessa lição era apresentar a Trindade, mostrar que é uma doutrina bíblica e mostrar que nós temos evidências tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas a partir das próximas lições, veremos que Jesus é Deus e que ele não é inferior como algumas religiões elas ensinam, como por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles afirmam que Jesus ele é inferior ao Pai e que o Espírito Santo é uma energia ativa de Deus. Mas nós vamos encontrar na Bíblia que o Espírito Santo ele não se trata de uma energia e que o Filho também não é inferior ao Pai. Ambos têm o mesmo poder, a mesma autoridade, os mesmos atributos. São diferentes apenas em pessoas. Então, espero que você tenha gostado dessa lição. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, deixe um joinha e deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está nos assistindo, de qual cidade, estado e denominação, e será um prazer responder
cada comentário deixado aqui nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.